Sexta-feira, assim como o Eduardo, né? O povo tá animado pro fim de semana, mas tem muita gente bem cansada. Tem alguns que vão preferir descansar. Boa parte porque trabalhou muito e outra porque sente dores pelo corpo que incomodam bastante. Entre essas dores, a das articulações tira o sono de muita gente. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o médico ortopedista, Dr. Marcos Sonagli. Doutor, muito obrigada pela participação. Fique bem à vontade aqui no Ver Mais. Não precisou socorrer o Eduardo, Ainda não. Ainda não? Será? Acho que não, acho que ele vai Ele aguentar. Ele é atleta, né? Não, vai aguentar, tranquilo. Mas a gente tá de olho. Tá de olho. Obrigada pela participação. Boa tarde, né? Vamos começar primeiro assim, o que são articulações? A gente lembra que é tudo que mexe no corpo, é isso, mais ou menos? Isso mesmo. Bem, boa tarde, Fabiana, boa tarde aos telespectadores. O importante é que a gente entenda o que é articulação. A articulação nada mais é do que uma dobradiça, né? É uma engrenagem que a gente tem. E ela é composta por dois ossos, que eles se articulam, eles dobram um com o outro. E para que os ossos não batam osso com osso, a gente tem uma cartilagem, né, que reveste esse osso para que esse movimento seja mais suave. E dentro da articulação ainda tem um líquido para transformar esse movimento mais suave ainda e que essa articulação dure por um bom tempo. E por que elas doem? Bem, elas doem por vários motivos, né? Primeiro, essa engrenagem, essa articulação, ela envelhece. Né? Ao longo da vida a gente vai usando essa peça, são várias peças ao longo do corpo para que a gente possa ter um movimento. E então o próprio envelhecimento natural vai gerar esse desgaste da articulação e alguns pacientes têm um pouquinho mais de dor por o próprio desgaste natural. Outros podem ter alguns processos inflamatórios, até autoimune, né? Algum tipo de reumatismo. Isso é uma situação um pouco mais ampla. Sim. Mas também isso gera dor na articulação também. Então é um assunto bem amplo, né? Porque Sem pode dúvida. ter várias causas. Então a gente pede a participação de você que está em casa no nosso WhatsApp, principalmente. 98405-2073. Doutor Marcos, quando o senhor falou de... Você, desculpa, né? Quando você falou de tudo... Eu lembrei das vértebras. A gente pode dizer também que ali é uma espécie de articulação e talvez a hérnia de disco seja causada também por esse motivo que você explicou pra gente? Perfeito. A coluna vertebral tem três funções, né? A função de estrutura, a função de movimento, que é o que a gente está discutindo, e a função de proteção dos nervos que passam ali dentro. Então, a função de movimento, essas vértebras e o conjunto entre duas vértebras, no meio tem o disco, então o disco pode ser considerado uma articulação. Ele também pode sofrer uma sobrecarga, que é quando a gente força demais essa articulação. E forçando demais a articulação, que é o disco, ele pode romper e se tornar uma hérnia de disco. Então, é o mesmo processo que eu tenho numa articulação da mão, do joelho, do tornozelo. Quando eu forcei além da conta, eu posso ter uma lesão. Isso também acontece na coluna vertebral. E de maneira geral, essas dores podem ser prevenidas? Existem algumas formas a gente prevenir as dores. Primeiro, eu falo que é comprar saúde. Né? O que é comprar saúde? É ter uma alimentação adequada, né? Uma hidratação muito boa, um sono reparador, porque a gente repara nosso tecido através do sono, e uma atividade física. Então, a atividade física, desde que ela seja bem controlada, bem conduzida, ela, sem dúvida nenhuma, ela vai prevenir as dores articulares. Pois é, esse ponto eu já estava aqui para a gente perguntar daqui a pouquinho, mas chegando lá, algumas atividades físicas podem acabar fazendo o trabalho contrário, podem prejudicar as articulações? Sim. É importante que a gente entenda qual é o nível de dor na articulação e qual que é o nível de desgaste ou de incapacidade dessa articulação. Vou dar um exemplo. É muito complicado a gente avaliar uma senhora de 78 anos de idade que já tem um desgaste muito grande pela idade, a gente chama isso de artrose, e solicitar que essa senhora vá fazer um exercício com muito impacto. Então eu tenho uma articulação que ela já é mais rígida, mais dura, mais dolorosa, e se eu colocar ela fazer um exercício que vá sobrecarregar além daquela articulação, ela vai ter dor. Então a gente prefere alguns exercícios com menos impacto, tipo pilates, tipo a hidroterapia ou hidroginástica. Então o exercício ele também tem que ser dosado conforme a dor na articulação e o grau de desgaste. Já temos perguntas aqui. A Graciela, obrigada pela participação. Uma pergunta. Ela afirma: tenho muitas dores no quadril. E depois pergunta: pode ser desgaste? Pode, Graciela. Tem vários fatores que influenciam na dor do quadril, né? Um deles é o fator muscular. Quanto melhor eu tenho minha musculatura próximo do quadril fortalecida, alongada, menor a dor que eu possa ter no quadril. E outro detalhe é que, dependendo da estrutura da cartilagem do quadril, que a gente chama isso de artrose, a dor pode ser propriamente da articulação. E aí requer uma radiografia, um exame físico com o médico, para a gente chegar num diagnóstico definitivo e aí poder conduzir o tratamento. Tem uma outra pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas obrigada pela participação mesmo assim. Boa tarde, e fala: tenho lombalgia lombar, o que devo fazer?
tem a ver também com as articulações, doutor? Perfeito. A dor lombar, ela vem por múltiplas causas, né? Uma delas é a insuficiência da musculatura que a gente chama de core. O core é o abdômen, é o oblíquo, é a musculatura lombar, é o glúteo. Então, quando eu tenho essa musculatura muito fraca, a maioria dos pacientes podem ter dor lombar. Outra situação que gera dor lombar é a dor na articulação lombar. E aí o próprio exercício bem conduzido já reforça essa musculatura que a gente conversou, Fabiana, e aí vai ter uma tendência muito grande de diminuição da dor lombar. Mas eu ressalto que o diagnóstico é muito importante. Então, conversar com o fisioterapeuta, conversar com o professor de educação física, passar por uma avaliação médica é sempre fundamental antes da gente prescrever um tratamento. Tá certo. Tem muitas perguntas chegando aqui. Eu pedi para o doutor ficar mais um pouquinho com a gente daqui a pouco.